Só Tá. traduzindo um pouco, é que assim, estatística também é um curso muito teórico. Então, tem professores que eles vão focar muito na teoria. Então, assim, olhando o meu lado e o lado dele, a gente não é tanto assim da parte do rodapé de livro, sabe? É mais entender a teoria, ver isso na prática e aplicar, só que tem perguntas, tem provas, infelizmente a prova ainda é um método de avaliação muito, muito, muito utilizado, e isso acaba prejudicando. E também eu acho que um dos pontos que ele falou, e é até interessante de comentar, é que ele falou: não tem muitos professores para dar tais disciplinas. Isso entra na questão do poucas pessoas se formam em estatística. Acho que até um ponto a parte acadêmica no Brasil é muito desvalorizada. Então, são poucas pessoas que seguem a área acadêmica, são poucas pessoas que decidem virar professor e dar aula. Então, tudo isso é uma roda, sabe? Acaba Sim, sim, faz impactando sentido também. total. E eu acho que Acho é que até diferente. As pessoas, os professores, na maioria, assim, na Unicamp, né? Eles não querem ir lá, eles não estão lá por serem professores, eles estão lá por serem pesquisadores. E para você ser Uhum. pesquisador lá, você precisa dar aula. Então, tipo, ele está Não é o fazendo foco, a né? pesquisa, ele está fazendo o foco dele, que é a pesquisa, e com isso ele tem que dar aula. E o cara é um gênio, né? Lá você não é professor na Unicamp, é um pisciano, tipo, qualquer um que quer pesquisar. eu acho que O isso é um cara é bem mérito também que esperto. a gente tem que dar, porque todos os nossos professores eram muito inteligentes. Tem professores incríveis que estão sempre dispostos a te ajudar. Eu tive, nossa, professores muito, muito bons que ajudaram muito ao longo da graduação, querendo ou não, vir a sua casa, né? Ainda mais estatística na Unicamp é um curso integral, então a gente tem aula de manhã, à tarde, eventualmente tem à noite também, quando a gente pega alguma outra É disciplina. 100% integral. Então, Tem outras turmas ou não? não, é integral, só tem essa opção. Então, assim, eu acho que tem professores ruins, porque tem em todos os cursos, tem professores que não acordam bem e descontam os alunos, mas tem muitos professores bons, tem muitos professores inspiradores, sabe? Eu acho que isso vale muito a pena falar. Tem professor que gosta do que faz, tem o brilho no olho, quer te ajudar, quer te fazer um bom Uhum. profissional. Então, isso também ajuda muito ao longo da trajetória. E tem E vários como que é a professores que. relação? Opa, fala aí, Dudu. Não, tem vários professores, como ela falou, isso que realmente querem ajudar, mas, tipo, você não percebe assim na hora, né? Na hora você fala, puta, o que esse cara quer que eu faça isso? Tipo, é até uma coisa assim de dica, assim, pra na hora de entrar na faculdade. Pô, eu entrei muito meio que de salto alto, assim, no começo, sabe? Coisa que eu tinha que escutar, ficar de boa, não. Tipo, sei lá, uma questão corrigida errado na minha prova. Eu falava, não vou pedir essa questão aí, vou, tipo, de boa que na próxima prova eu tiro mais e passo. Tá ligado? Aí veio a greve, né? Que a gente ainda pegou a greve no primeiro ano. Mas, tipo, tem muito professor que você vê que é meio serião, tal, faz você ir na lousa. Tipo, teve um professor que pegou a gente fora da aula, né? Ele dava a aula dele lá, tal, e dava Uhum. uma aula extra à tarde, ia quem quisesse, e na aula ele fazia a resolução de exercício, só que ele mandava o aluno ir na lousa lá e falar para todo mundo. E, tipo, ele falava, não, isso daí tá errado, como que você faz isso aí, sabe? Mas isso, você pega e você faz isso daí, você aprende muito. Você Pô, aprende com muito, tá certeza. ligado? Então, tipo, são umas atitudes que às vezes você não vê na hora e que, tipo, você tem que ver, sabe? Tem professor que tá fazendo aquilo, é o jeito dele, ele tá dando aula, tá fazendo você fazer as coisas, mas isso é total para você aprender. E, tipo, e isso foi nas matérias bases, né? É a base que a gente tem da estatística. Então, tipo, passar daquela matéria sem saber ia ser um desastre, assim, sabe? A Só que gente isso não é ia uma ter uma coisa que a base. gente percebe hoje. Porque na hora Exato. você. Pô, por que Só que tá tá com sendo raiva, assim? né? Por que que eu tô indo É, mal? Por que que o professor tá fazendo isso? Mas depois você entende. Inclusive, esse exemplo que ele deu, esse professor, é, ele foi assim um divisor de águas no meu modo de pensar. Eu lembro que depois da primeira prova dele, todo mundo tinha ido muito mal. Ele chegou na sala e deu um sermão na gente. Só que foi.
eu levei para um lado construtivo, sabe? Ele falou umas coisas que a gente estava numa faculdade muito boa, a gente não pode esperar que as coisas venham de bandeja, a gente também tem que correr atrás. Ele tá ali para tirar nossas dúvidas, mas ele não vai obrigar ninguém a estudar, vai estudar quem quiser, sabe? Então, foram umas palavras que se você para escutar, faz sentido. E fez sentido para mim na época. E que bom que fez sentido para mim na época, porque me ajudou a estudar. Sim, Mas eu sim. acho que é isso. Eu acho que não é um curso fácil, mas é um curso que te agrega muito. E me agregou muito profissionalmente, na graduação e como pessoa também. Mas eu sou E, na suspeita, já verdade, falei, então não sei. na verdade, eu acho que esse ponto que vocês estão comentando aí, eu acho nem que ele é exclusivo da estatística, mas é porque, cara, a gente sai do colegial com uma cabeça muito diferente. E a hora que cai na faculdade, você acha que, vou manter o meu ritmo de estudo ali e eu vou passar. Não, você não vai. Vocês eram, imagino que os melhores de matemática na sala de vocês, no colegial. Aí vocês chegaram na faculdade com mais um monte de gente que eram os melhores de matemática nas salas deles e tá todo mundo tomando pau. E aí, Eu tipo, acho que querendo ou é não, essa a definição. sim, tipo, faz parte desse amadurecimento de deixar de ser um estudante de escola e, meu, você é um adulto agora que você tem que, sei lá, a água tá batendo na bunda, sabe? Então, eu Sabe acho qual que que é é a uma minha virada de maior, chave muito louca. a minha maior virada de chave, acho que foi, é o jeito que os professores lidam com você. Por exemplo, você tá na escola, você tá nem aí pra aula, sei lá, o professor te chama atenção, sei lá. Chama Manda atenção, recado ele pros quer que você pais. aprenda. É, sei lá, tipo, é umas coisas assim, sabe? E o professor que tá lá, pelo menos as escolas onde eu estudei, eles estavam lá, tipo, realmente dando uma aula que eles queriam, tal. Eles estavam lá para te ensinar, assim, sabe? Então, tipo, eu fui muito, sempre fui de assistir a aula e boa, tá ligado? Isso para exatas, né? Tipo, eu via as aulas, tipo, eu achava da hora, eu aprendia tipo, já era. Eu fui pra Unicamp, os professores não eram assim, tá ligado? Ele tava dando aula pra, tipo, uma sala de 70 pessoas, vai pegar, tipo, cálculo 1, assim, 70 pessoas vendo a aula, e, tipo, se você não tá prestando atenção, tipo, tá cagando pra você. A semana que vem a aula continua, você não prestou atenção, já era. Você vai lá, você reclama alguma coisa com ele, não é professor de ensino médio. Você vai reclamar, o cara vai pensar, você vai. Não, ele fala, tipo, não, Sem já tempo, falei irmão. isso. É, já falei, na ementa da matéria tá lá, sei lá, qualquer regra tá lá. Então, tipo, isso que eu senti, que todo mundo fala também que depois se forma na Unicamp, fala que aprender as coisas sozinho, tipo, você evolui muito isso na Unicamp, sabe? Tipo, porque os professores dão aula, eles mostram o caminho e tal, só que não é uma aula que você sai da aula e você fala, nossa, tenho tudo. Você tem que chegar e, tipo, aprender. Você tem que aprender, sabe? Não tem essa, não é que nem aula. Eu pego muito mais nisso de ser aula igual a aula de colegial. Pra mim isso mudou demais, sabe? Mudou demais Uhum. mesmo.